have a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that. E está no ar o episódio de número 23 do NBA das Minas, também o nosso primeiro do ano. Eu sou Sabrina, sua host de hoje. Lembrando que esse podcast chega para vocês via Central 3. Para encontrar mais notícias e acompanhar algumas novidades sobre a NBA e sobre o basquete no geral, vocês podem acompanhar o nosso Twitter, @podNBAdasmina, e também lá o nosso Instagram, NBA das Mina Pod. Antes da gente começar o episódio de hoje, vamos apresentar as meninas que vão começar, vão fazer parte aí do primeiro episódio do ano e que vão estar aqui com a gente hoje. Drica Evarini, você está aí? Olá pessoal, estou aqui para defender com unhas e dentes o meu time nesse episódio de hoje. A Drica veio pronta, armada, já trocou até a foto dela no Skype aí pelo Celtics, pela camisa dela com o Celtics. Ai, pronto. Vamos também apresentar a nossa Jane Lisboa, lá do Menina NBA. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada, Fábio. Oi, meninas, tudo bom? Tudo bom, meninas? Tá tudo ótimo. E por último, mas não menos importante, a Agatha Máximo, tá por aí? Então, sim, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tamo bem. Vamos só dar aqueles salves, recadinhos que a gente gosta de falar aqui no início da pauta, tá? Pessoal lá do Twitter, Matheus Gamaliel, a Bru, nossa querida Celta amada do coração, que era aqui do podcast. E a gente sempre tem que ter uma Celta por aqui, pra integrar o time. O David Taboão da Serra, o underline dele é N23 Davi. E o Lakers BR 16 vezes, que é o Matheus Souza, torcedor do Lakers aí, meio crítico, mas eu gosto dele, gente. Um salve. E antes também da gente começar os recadinhos, queria lembrar vocês que esses dias saiu aí o resultado do Jogo das Estrelas do NBB, que vai rolar agora no dia 8 e 9 de fevereiro, lá em Franca. E aí os foram escolhidos dessa vez de um formato diferente. Cada equipe teve um trio de capitões que a própria LNB definiu, e aí esses jogadores escolheriam 9 atletas, cada um pro seu time. Aí no time brasileiro, quem fez as escolhas foi ali o Leandrinho, o Varejão e o Alex Garcia. E aí no time dos estrangeiros teve o Jackson, o Fuller e o Chamel. Meninas, antes da gente falar qualquer outra coisa, vocês acham que alguém ficou de fora dessa lista? As meninas acompanham aí bastante o NBB, se quiserem acrescentar algo. Eu quero, porque já até abri as estatísticas aqui atualizadas para argumentar o meu apontamento. Na verdade, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado do Joinville. Eu acho que no time mundo faltou a presença do nosso armador Starks. Starks chegou em Joinville há pouco tempo, ele jogou 6 jogos, se eu não estou enganada. E em 6 jogos ele já é o terceiro maior pontuador da liga. Quando ele estava no 4º jogo, ele era o maior pontuador de média da liga. Isso sem contar a presença dele em quadra, a diferença que ele faz em quadra. Então eu acho que faltou o nome do Starks nesse time do NBB Mundo. Do NBB Brasil, acho que ficou ok, assim, mas eu acredito que o Starks merecia. Ele tem feito excelentes partidas, excelentes arremessos de 3, pontuação de média de 20,17, perde só pro Zach Graham e pro Fuller. Então eu acho que faltou Starks nesse Jogo das Estrelas. Lembrando que hoje saiu também, Sabrina, hoje, dia 23, que a gente está gravando, saiu a convocação do Sub-23, o desafio que vai ter entre a seleção do NBB Sub-23 e a Argentina lá da La Liga também Sub-23, e o Vezarinho aqui de Joinville foi convocado. Salve pro Vezarinho. Inclusive, o Vezarinho já participou de um podcast aqui com a gente faz muito tempão. Foi muito legal, assim, ele topou uma entrevista. A gente não tem mais disponível nas redes aí, no SoundCloud, enfim.
por vários motivos, problemas técnicos, mas ele já participou aqui com a gente, tá? É isso, né? A Drica colocou aí o que ela acha, a gente acha muito legal a gente conseguir observar esse tipo de coisa. E a gente sabe que o NBB está crescendo muito e que cada vez mais a gente vai ter oportunidade de ver atletas muito bons aparecendo e às vezes realmente não cabe todo mundo, mas talvez seja a hora de olhar com mais carinho para todos os lados, não é isso? Meninas, hoje, como vocês viram aí no título, para quem está nos escutando, o assunto vai ser cadê Celtics, cadê Utah Jazz, que não chegaram ainda para a temporada 2018-2019. Deram aí uns arrancões, olha lá, já tô sentindo a Drica. Vai se defender. Há controvérsias, hein, Sabrina? Há controvérsias sobre esse não chegou ainda, hein? Eu não quero dizer nada, mas meu Boston Celtics aí nos últimos jogos está on fire. Gente, é que porque assim, a gente definiu a pauta há muito tempo e quando a gente definiu, o Celtics estava muito ruim. A gente deu uma... falou mal, decidiu a pauta e a gente acabou dando um pouquinho de sorte pro Celtics, mas a gente tem que ver o quanto isso vai durar. A gente vai falar de alguns problemas que o time tem enfrentado de lá pra cá. Talvez como ele esteja resolvendo esses problemas, será que eles enxergaram o que estava acontecendo e aí daqui pra frente temos um Boston Celtics ou a gente vai terminar a temporada chateado como a gente tá? Eu não tô chateada. Mas vamos lá, gente, resumindo. Em primeiro lugar, o Celtics, né, a gente já fez vários episódios maravilhosos aqui sobre como o Celtics estava surpreendendo, como o Celtics na temporada passada não tinha nada a oferecer e fez uma temporada incrível e como o trabalho do Brad Stevens estava muito bom. E aí chegou essa temporada e a gente ficou esperando o Celtics chegar. E aí, como a Drica falou, parece que tá chegando agora, mas até o All-Star Game, eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho para dizer se pegou esse motor, se não pegou. Meninas, vocês acham, a Drica já acha que eles já tem como ser um contender aí? Vocês acham que agora a equipe vai continuar nesse ritmo ou não tem como? Bom, né? Eu acho. Eita! Pode ir, Jane, pode ir. Eu vou deixar pro final, então, tá? Pode ir. Tá bom. O Celtics tem tido problemas, né? Além do esperado nessa temporada. A impressão que ele deixou é que quando iniciasse essa temporada que estamos, 18 e 19, com a junção de Kyrie Irving e o Hayward, a equipe ia estar à altura do Golden State Warriors, ou bem próximo do Golden State Warriors para competir. Só que algumas coisas aconteceram e talvez não estão se saindo, ou não se saíram, ou vão se sair. Não sabemos ainda o que vai acontecer com o menino Celtics. Mas ultimamente eles estão bem inconsistentes, muito dependentes do Kyrie Irving, para que o time tenha um desempenho assim bom, uma qualidade alta. Apesar que nos últimos jogos conseguiram um desempenho, vamos dizer assim, ok. O Kyrie Irving, ele tem feito os últimos jogos bons, e até conseguiu um desempenho que apenas Larry Bird conseguiu nos últimos 30 anos, né? Conseguiu mais de 35 pontos e mais de 10 assistências em vários jogos. E talvez o emocional do time é o que tem pegado mais. Teve a briga do Marcus Morris com o Jaylen Brown na derrota contra o Heat. Teve a briga agora, bem recente, do Marcus Smart com o DeAndre Bembry, com do Atlanta Hawks, que até resultou, né, na multa de $35 mil por Smart, sendo, assim, eu achei bem alta a multa, relativamente falando, né, porque a NBA geralmente dá uma multa entre 15, 20, até $25 mil, e eles logo aplicaram umas 35 por Marcus Smart, então a gente começa a questionar até quanto a equipe está unida, né, o emocional da equipe está alinhado com um único propósito. Talvez estejam dispersos, os nervos estão à flor da pele, porque as coisas não estão saindo como esperado. Eles tiveram uma sequência de 4 vitórias seguidas, inclusive uma enorme vitória contra o Raptors, né? E se você colocar na balança
não dá para confiar 100% no Celtics e também não dá para desconfiar o 100% no Celtics. Tá ali um meio a meio. Eu acho que um dos fatores muito importantes foi até o próprio Kyrie Irving revelar que telefonou pro LeBron James, onde ele se desculpou por ter sido mimado, talvez um pouco ignorante e infantil no Cleveland Cavaliers, né? E isso ajudou ele bastante a, vamos dizer, esclarecer como um jogador veterano que deve levar os jovens ao seu melhor, como o LeBron sempre fez no Cavs, no Heat também, né? Devemos lembrar disso. E outra coisa é o desenvolvimento do núcleo jovem. Tanto o Jaylen Brown, quanto o Jason Tatum, quanto o Terry Rozier e outros também, mas principalmente esses três, estão bem abaixo das expectativas, cada um por seus diferentes motivos. O Tatum continua sendo, vamos dizer, um prestígio, mas assim, talvez o mais decepcionante em relação ao que a gente viu durante a temporada passada. Eu sou uma pessoa, né? Não um cara, não sabe, entendeu? Uma pessoa. Eu sou um cara aqui. Eu sou um cara aqui, não. Eu sou uma pessoa. Uma amiga, você é uma mina, massa. Só, continua. Que particularmente sempre gostou do Tatum desde a época do college. Então, tipo assim, eu sabia que ele seria um Celta e eu tava com muita expectativa. Eu particularmente achei bem assim, sabe, bem decepcionante o que ele fez essa temporada. Não tá uma coisa assim que enche meus olhos. Teve também a queda do Jaylen Brown, bem brusca no rendimento dele. O Rozier, ele só rende quando o Curry tá indisponível. O que não é um dos melhores mundos pro Celta. Pro Celtics e pro Celtas, né? Cara, cadê Rozier? Eu acho que ele realmente não chegou ainda. Ele principalmente não chegou na temporada ainda. Rozier joga hoje, inclusive. Joga hoje. É hoje, dia 23, né? Vai ser contra quem o jogo? Contra o Cavs. Já ganhou. Mas assim, ó, uma das coisas... Queria amendoins hoje, gente. Hoje não, mas contra o Cavs é quase jogar quase pisar no ex-morto, é tipo isso. Aproveitando o gancho da Jane, ela colocou vários pontos que eu já havia comentado com vocês a respeito do Boston Celtics, então eu vou falar por partes, né? Vou começar por onde ela terminou, pelo núcleo jovem. Eu concordo em partes com a Jane, não acho que o Tatum esteja decepcionante nessa temporada. Acho sim que ele estava muito mais decisivo na última temporada, mas porque ele tinha uma carga de responsabilidade muito maior do que ele tem nessa temporada, visto que a maior responsabilidade fica com o Kyrie. O que eu acho que acontece o que está mais pegando realmente, na minha visão, é o Jaylen Brown e o Terry Rozier, porque eles estão perdendo espaço. Né? E eu também disse aqui outra vez que o Brad Stevens eu acho que esse é o maior desafio que ele tem na mão dele, como equilibrar esse elenco que ele tem. Na temporada passada ele tinha um elenco mais reduzido e ele conseguiu sugar o melhor que ele tinha desses atletas. Nessa temporada ele tem muita coisa à sua disposição, ele tem um leque muito maior e é natural que os jovens estejam, não vou dizer magoados, mas talvez um pouco magoados, porque eles eram protagonistas na temporada passada e agora não são mais, que é o caso principalmente do Jaylen Brown e do Terry Rozier. Então, quando eles entram, eles não conseguem desenvolver a mesma coisa que eles desenvolviam na temporada passada. Eu acho que esse é o principal fator, assim como o psicológico, mas esse é o maior desafio do Brad Stevens, saber equilibrar o elenco que ele tem para aproveitar o máximo possível de cada um deles. Falando do fator psicológico, que eu acho que também pega profundamente no Boston Celtics, por ter essa pressão de ter que ser o time da conferência, de ter que ser o time que vai bater o Golden State, e não encaixou, eu acho que vem muito da liderança do Kyrie. O Kyrie, ele ainda tá pegando o jeito de como ser líder. E eu acho que a entrevista que ele deu depois se eu não estou enganada, da derrota pro Nuggets, expondo alguns problemas para as câmeras, né, para a imprensa, isso acho que deixou um pouco o elenco um pouco rachado e, na minha visão, não é uma atitude de um líder. Nunca vi o LeBron James fazer isso, então isso para mim foi completamente errado. Mas ele se redimiu depois, dizendo que ligou para o LeBron James, pediu desculpas, pediu umas dicas de como ser um líder melhor,
e desde então ele tem sido excepcional dentro de quadra, tanto nas estatísticas, tanto no seu desempenho em quadra, como na sua liderança. Tanto que na última bola dele com o Kawhi Leonard, no jogo contra o Toronto Raptors, ele puxou a responsabilidade para ele bateu no peito e disse: sou Boston Celtics, isso aqui é Boston Celtics. Eu acho que é isso que o grupo espera dele, é isso que a torcida espera dele, é isso que o Brad Stevens espera dele. Então eu acredito que agora ele pegou o ritmo de como ser um líder. Ele já disse inúmeras vezes que ele não é o melhor líder, que ele precisa melhorar, assim como ele criticou os jovens, dizendo que eles precisam aprender a lidar com as vitórias e buscar as vitórias. Ele também chamou a responsabilidade para ele, disse que ele precisa ser um líder melhor, e eu acredito que ele vem vindo nessa crescente. Tanto é que nos últimos 4 jogos ele fez mais de 30 pontos de média, bateu recordes, igualou a Larry Bird, quase fez triplo-duplo com roubo de bola, enfim, é nítida a diferença dele. Mas na minha opinião, os 2 maiores desafios do Boston Celtics é lidar com esse psicológico de ter que equilibrar o jovem com o mais maduro, essa vontade, essa ânsia de vencer e de estar em quadra, e o Brad Stevens saber equilibrar esse time dele, que ele tem um time excepcional nas mãos. Não é porque eu sou Boston Celtics, eu acho que todo mundo enxerga que é um ótimo elenco. Tanto é que ele clubismo. É um ótimo elenco. Infelizmente, é um elenco bom, sim. Infelizmente. Exceto o Hayward. Já agradece. Também não é assim. Vamos devagar. Vamos ter paciência com o rapaz. Esse é o desafio, entende? Para muitos, ter um elenco, um ótimo elenco, nossa, é maravilhoso. Mas pro Brad Stevens é maravilhoso, mas também é um problema. Ele vai ter que conseguir equilibrar isso. Acho que esses são os 2 principais maiores desafios do Boston Celtics. E aproveitando aí teu gancho do Hayward, já para eu concluir essa primeira parte, para mim o Hayward, muita gente tem apontado o Hayward como um dos problemas do Boston Celtics, cogitaram troca do Gordon Hayward. Ele tá evoluindo. Eu acredito que nenhum torcedor celta, em sua consciência, assim, que tenha pensado racionalmente, não só deixado o clubismo e a paixão falar mais alto, tenha acreditado que ele ia entrar nessa temporada voando. Ele teve uma lesão seríssima. No primeiro jogo dele, no retorno dele, era visível o medo dele de ir na bola. E isso ele vem perdendo aos poucos. Ele fez bons jogos contra o Timberwolves, ele fez 31 pontos, foi, ovacionado pelos companheiros. Então, assim, é a confiança que ele vai ter que retomar, porque a lesão que ele teve foi seríssima. Não tem como a gente querer que ele volte voando, sabe? Eu acho que tem que ter paciência, e ele não é o problema do Boston Celtics. Se fosse só isso, ótimo. Mas é um problema muito mais complexo do que um jogador. Inclusive... eu ia chegar nesse ponto também, né? Acho que a questão do psicológico acaba sendo hoje o principal problema do Celtics, pensando aí na mentalidade dos jogadores, seja como um time, né? A gente acabou de ver diversas desavenças que eles tiveram dentro de quadra e na frente de todo mundo, né? E seja como pressão pessoal de cada jogador. Acho que o Kyrie, inclusive, é a peça fundamental nesse ponto. Ele tem médias parecidas com a última temporada, ele acabou destoando agora nos últimos 30 dias, que aumentou bastante, foi para quase 30 pontos aí a média que ele tá de cada jogo. Então acho que ele tá começando a entender melhor o papel dele no time e tentar apaziguar um pouco os ânimos de todo mundo, né? As médias do time também continuam bastante parecidas, seja em pontuação, seja nos outros fundamentos. Não mudou muita coisa, assim, é uma diferença de 2 pontos em cada um desses fundamentos aí, para mais ou para menos, dependendo do jogador, né? Então acho que é um time que joga parecido com a última temporada, mas que parece que não tem a paixão ou o ânimo de jogar como estava fazendo. O Tatum esses dias fez um career high também, né? Então aí mostra que ainda existe uma evolução do jogador constante todos os dias, e acho que falta realmente a cola, né, a liga do time como um todo para conseguir levar o Celtics para as finais, principalmente aí tendo o Brad Stevens, que hoje é um dos melhores técnicos da liga. Isso a gente não consegue nem negar. Inclusive, agora o time tá começando a voltar, né? Então, por exemplo, o Baines, que estava fora, e querendo ou não, você nem liga pro Baines até o Baines estar fora,
e você vê que a defesa do Celtics cai um pouco. É lógico que a culpa da queda na defesa do Celtics não é do Baines. Não, gente, contribui. É um time que na temporada passada não jogou junto, como as meninas disseram. O Brad Stevens, ele tem que achar o que fazer com cada peça, porque agora ele tem um time até que quase completo, né? Então, os jogadores não têm ainda aquela sintonia, porque na temporada passada foram os meninos jogando e muita gente que estava ali tapando buraco. E agora essas pessoas que estão tapando buraco, elas não têm mais o papel principal na quadra. E aí elas, né, você bota o Irving de novo, você bota o Hayward de novo, e você tira minutos desses outros jogadores. E o que acontece? Tem toda aquela coisa do ego pessoal também, o individualismo. Então, emocionalmente, quanto ao que as meninas falaram, eu não tenho nem que discordar, assim. Eles estão tendo que buscar aí, tipo, um terapeuta novo. O negócio não é só jogar na quadra, não. Eles estão precisando fazer uns encontros aí, pessoais, fazer umas rodas na quadra para conversar um pouco e criar sintonia, porque o time, se você for parar para ver, não se conhece, que é o problema do Hayward. O Hayward, como a Drica bem colocou, ele jogou, tipo, 5 minutos da temporada passada, então ele não conhece o time ainda, tem o problema da lesão, então tem vários fatores que fazem com que a gente talvez queira esperar o Hayward ficar bom. Eu acho que eu entendo a lesão e tudo mais, mas acho que ainda assim ele tá um pouco abaixo, essa é a minha opinião. Mas o Celtics, pra mim, todo tá um pouco abaixo ainda. Agora com agora com o retorno do Baines, pode ver que o Celtics até, o time tá um pouquinho mais completo, o Irving, né, deu uma melhorada na cachola, o time voltou a ganhar. Mas aí a gente se preocupa, porque se tiver outra lesão, alguma coisa assim no meio do caminho, será que o time aguenta? Porque assim, até agora eu vi o time voltando a se encaixar porque as peças estão voltando. Mas no momento que faltar uma peça, o Brad Stevens vai ter que mostrar o mesmo talento que ele teve na temporada passada em fazer o time encaixar. E por enquanto não estava funcionando ainda. Pode ser que melhore. Inclusive, se o Boston Celtics quiser me contratar como terapeuta, estou aqui à disposição, posso ir lá, não tem problema nenhum quanto a isso. Aqui assim, a gente grava podcast, faz fila, manda o currículo no meio da transmissão, a gente gosta de trabalhar assim mesmo. Agora a gente falando em defesa, né, a gente estava falando que o Celtics foi um dos times que tiveram assim, as melhores previsões no começo da temporada. O pessoal botou o Celtics ali do lado do Golden State Warriors em algumas previsões. A gente sabe que as previsões não servem muita coisa, mas tipo, o Celtics essa temporada foi o time que tomou porrada de uma galera que não deveria ter tomado. Tomou porrada de um Devin Booker, nada contra o Booker, gente, desculpa aí, né, Pop, mas foram 38 pontos. Tomou porrada do Kemba Walker, gente, ok, é o Kemba Walker, mas o Kemba Walker joga praticamente sozinho, e aí o Kemba Walker pôde jogar sozinho contra o Celtics, e ninguém parou o Kemba Walker. Respeita meu Kemba. Eu amo o Kemba, mas assim, quer dizer que o Kemba já joga sozinho. Você tomar uma porrada do Kemba quer dizer que ele sozinho deu conta do seu time inteiro. Isso é muito preocupante. Vamos respeitar meu time também, por favor. Teve jogo contra o Nets, né, Drica? Eu prefiro não comentar sobre esse assunto. Próximo. E tomou porrada do Trey Burke. Aí eu pergunto pra vocês, quem é Trey Burke? Mas agora, pera. Meu time tomou porrada do Nets, tudo bem, acontece. Se é pra perder, vamos perder agora, até porque o Nets não vai chegar nos playoffs mesmo, não tem como perder depois. Porém, contudo, entretanto, James Harden também tomou uma surra do Nets. Ah, gente, acontece, não é mesmo? Engraçado que acontece com o time dos outros, né, meu bem? No meu não pode acontecer que o time me zoar. Olha, vamos respeitar aqui. O Nets tá um time muito esquisito. Com os melhores, é assim mesmo. Não, o Lakers até agora só perdeu pra time ruim. Dos bons ele ganhou, pros ruins ele perdeu. Pra ser equivalente, né, Sabrina? Pro OKC ele ganhou, não foi? Ganhou. Esse é bom. Mas perdeu pro Kings, eu acho. Tem. O Lakers é uma decepção na minha vida. Dia atrás de dia. Mas assim, voltando a falar, né, isso mexe um pouco, né? Imagina a sua defesa ser uma das melhores, assim, do negócio todo, e do nada sua defesa não tá mais rolando. Agora eu acho que tá um pouquinho melhor, eu acredito, de verdade confio. Eu acredito que o Celtics tem como se segurar aí um pouquinho melhor numa classificação
menos preocupante na Conferência Leste, afinal de contas é a Conferência Leste, então eles têm que, assim, passar com espaço. E precisam se encontrar, né, gente? Precisa se encontrar. É isso. Agora, só uma coisa. Pode falar. Vai acontecer, pode ficar tranquila que a final da NBA vai ser Golden State e Boston Celtics. Ah, tá. Aí, gente, a gente não vai escutar a Drica mais. Mentira. Eu acho que o Celtics, eu não sei até que ponto o Celtics passa, assim, porque a Conferência Leste tá legalzinha. Na verdade, a gente falou tão mal da Conferência Leste e a gente tá tendo uns joguinhos bem legais. A gente marcou como divisor de água, a gente já tinha conversado aqui no podcast, que o jogo contra o Raptors seria um divisor de águas pro Celtics e tá sendo, né? Os meninos, eles precisavam, assim... Ainda acho que, eu concordo com a Jane no questão do Tatum, sabe? Eu acho que o Tatum, ele precisa... Assim, ele tá numa positiva, ele tá crescendo, mas ele não pode ficar também tão atrás do Irving. Eu entendo que o Irving é, assim, o cara que tem que carregar o time, porque ele queria mesmo o time só pra ele. Mas o Tatum fez muito pelo time pra deixar também que isso aconteça. Eu acho que o Celtics tem que ser um time. É um time, tá bom, vamos ser um time e não deixar com que os jogadores entrem nesse conflito individual de minutos, tarará, porque você pega um Spurs da vida, é uma equipe que não tem essa treta com minutos. Por quê? É um time. E aí as coisas talvez fiquem mais equilibradas. E as meninas falaram do Brad Stevens, só pra gente terminar aqui, o Celtics. Meninas, a Drica tinha falado já, o Brad Stevens também tem a culpa no cartório, né, assim... muita peça boa, porém fez uma temporada incrível. A temporada passada. É um técnico incrível, porém está um pouco perdido. Não soube ainda encaixar todo mundo, não soube fazer a galera entender que vai perder minuto, mas vai contribuir melhor com isso aqui. E aí teve muita defasagem, defensiva, ofensiva. Qual é a culpa que vocês acham que o Brad Stevens tem no cartório? É só isso ou algo mais? Podem acrescentar. Eu acho que, simplesmente, o Brad Stevens também tem a sua parcela de culpa. Igual a Sabrina falou, temporada passada ele conseguiu fazer o time, com faltas de peças bem importantes, conseguiu fazer o time andar. Essa temporada eu acho que, igual a Sabrina, tá meio perdido, sabe? Eu acho que ele não precisa ser perfeito, eu acho que ele não precisa ser... muito preciso, mas eu acho que assim, ele precisa ser bom no que ele faz. Ele é um excelente técnico, só que ele precisa saber lapidar os seus jogadores. Ele precisa delegar as funções para todo mundo. Eu acho que uma das coisas que eu acho que eu mais me encanto no San Antonio Spurs é que a visão do Greg Popovich não é somente um jogador jogar, é todos jogarem. Um time, uma equipe, todo mundo vai pra roda. Se todo mundo perder, todo mundo perde. Se todo mundo ganhar, todo mundo ganha. Sabe, não é uma pessoa só ali, uma estrela. Claro, sempre vai ter um que chama mais atenção do que o outro. Mas na quadra, todo mundo tem que fazer seu papel. Todo mundo tem que ali defender, todo mundo tem que atacar, todo mundo, sabe? Cada um no seu papelzinho bonitinho, mas... Eu acho que ainda falta isso pro Brad Stevens. Conseguir delegar função e conseguir lapidar os jogadores para fazer a função que é necessário que ele faça. Então, assim, ele conseguiu, temporada passada, fazer isso muito bem. Só que essa temporada, eu acho que deixa um pouco a desejar sobre essa questão. Não precisa ser perfeito, mas ele tem que fazer o que é necessário, o que é preciso, o que... Como fala? A necessidade do time ele tem que colocar ali, fazer todo mundo fazer o seu papel direitinho, sem delegar. Não, você faz mais, você faz menos. Todo mundo jogando a mesma coisa, entendeu? Porque senão vai chegar nos playoffs, vai estar todo mundo capengando, cada um fazendo o que quer, o que bem entende, aí vira uma bagunça. E depois fica assim, ai meu Deus, o que eu fiz, o que eu deixei de errado? Não, aí você tem que se criticar e falar, não, eu errei. Eu esqueci de botar fulano pra jogar. Eu dei mais chance para um e deixei o outro de lado. Bota todo mundo pra roda. O que fez o Spurs ser grande, o que fez o Greg Popovich ser um dos melhores técnicos da NBA
foi ter conseguido botar todo mundo pra jogar bonitinho ali, cada um fazendo seu papel. Entendeu? É isso. Te amo, Pop. Te amo, Pop. Eu até acho que ele tem colocado, sabe, todo mundo pra jogar. O Calouro, quando entrou muito bem, distribuiu tocos à torta e à direito. O que eu acho que realmente falta ele encontrar é talvez esse equilíbrio que o Pop tem de sobra pela experiência que o Pop tem também, né? A gente não vai comparar, o Brad Stevens é um nenê perto do Pop. Eu acho que ele tem que encontrar esse equilíbrio de como colocar todo mundo pra jogar, ter tempo de quadra e mais do que isso, mais do que ter tempo de quadra, conseguir nesse tempo que eles estiverem em quadra extrair o melhor deles, que foi o que ele fez na temporada passada. Ele conseguiu extrair coisas do Rozier que ninguém esperava. Eu, particularmente, não esperava que o Rozier ia tão bem como foi na temporada passada. Então é encontrar o equilíbrio mesmo. Eu acho que é isso que tá faltando pro Brad Stevens, mas eu acho que isso também é questão de ganhar experiência. E assim, como eu já tinha falado com as meninas da outra vez, né? Se é para tentar fórmulas, para errar, para tentar unidades, que ele faça agora. Que ele encontre isso nos playoffs como ele encontrou na temporada passada. A temporada regular do Boston Celtics não foi, nossa, que temporada regular maravilhosa na temporada passada. Os playoffs que deu o gás. Então que seja assim esse ano, que ele teste agora e que ele encontre esse caminho e esse equilíbrio nos playoffs. Eu acho que é isso que tá faltando, o equilíbrio. Por falar em equilíbrio e por falar em experiência e por falar em sintonia, a gente ia até comentar que o Ricky Rubio também deu paulada no Jazz, ou no Jazz não, no Celtics essa temporada, mas eu deixei pra lá. Porque o Ricky Rubio teve uma queda e aí a gente acaba entrando no outro time que talvez esteja, que focou tanto no equilíbrio, já que a gente tá falando de equilíbrio, que meio que dormiu na praia. Que é o próprio Utah Jazz, que é um outro time que, assim, diferente do Celtics, que começou a caminhar, a engatinhar agora, e tem bastante chances, porque o que acontece antes do All-Star Game quer dizer que tem chance lá na frente. O que não acontecer até o All-Star Game não vai acontecer mais. E aí o Utah Jazz, gente, o Utah Jazz não chegou ainda, não tá engatinhando, e assim, foi um time que surpreendeu a gente na temporada passada. A gente também, assim como o Terry Rozier, não esperava nada do Utah Jazz inteiro. E aí, exceto do Gobert, porque o Gobert é o Gobert. E aí a gente acabou assim, ganhando esse bônus maravilhoso de ver o Donovan Mitchell jogando incrivelmente bem, o Gobert não precisando de mais nada além dele mesmo na defesa, um Ricky Rubio que estava indo muito bem. E aí, do nada, chega essa temporada. Até o Raulzinho teve seus momentos de glória na temporada passada. O que o Jazz fez? Vamos manter todo mundo. É isso que a gente vai fazer. Porém, esse manter todo mundo, a liga teve várias movimentações. Você bota um LeBron James ali na Conferência Oeste, e aí você faz o que com os demais times? Você provoca uma reação. Tá, isso aí, qualquer movimentação na liga vai acontecer. Se você não se moveu, o seu time possivelmente vai acabar ficando mais fraco do que na temporada passada. Essa é a lógica. Então você pode ver times que deram show não, mas que se aguentaram temporada passada. O Wizards, o próprio Utah Jazz, chega essa temporada, não dá nem pro cheiro, porque muita coisa mudou na liga. E ou você transforma o seu time num time muito bom, numa off-season, ou você traz gente nova. Não foi o que o Jazz fez, todo mundo ficou, será que vai dar bom? Não deu. Meninas, vocês acham que... Inclusive o Donovan Mitchell agora tá com uma carga muito pesada em cima dele, porque tipo, não tem ninguém pra jogar com o Donovan Mitchell. Vocês acham que esse, no momento, é o principal problema do Jazz? Talvez se trouxer alguém pra jogar com o Mitchell ou não, se tem outra coisa que o Jazz pode fazer sem ser uma troca que dê jeito nesse time? Olha, pra mim realmente o problema do time, eu acho que eles não vão conseguir corrigir isso a tempo de melhorar, como tu disse antes do All-Star, é jogar toda a responsabilidade nas costas de um garoto, né? O Mitchell, embora ele tenha surpreendido positivamente na temporada passada, ele tenha crescido absurdamente, enfim, ter encantado todas nós e muitos outros, ele é bom que a gente não se esqueça que ele continua sendo um garoto. Então não dá pra jogar a responsabilidade de um time inteiro nas costas dele sem ter ninguém pra apoiar. E é como a gente falou, como a Jane bem colocou sobre o Boston Celtics, que precisa aprender a jogar como um time, o Utah Jazz precisa ter um time para jogar. E
não acredito que eles vão conseguir corrigir isso a tempo de se recuperar para os playoffs. Inclusive a trade deadline tá vindo aí, né? Que agora é o dia 7 de fevereiro, se eu não me engano. É 7 ou 9? Acho que é 7. E aí o que vai acontecer? Pode ser que venha alguma troca aí no meio pro Jazz. De verdade, eu acho bem difícil. Porque assim, o Jazz, para ter alguma chance, de verdade, precisa de alguém para jogar com Donovan Mitchell. E das opções que eles têm dentro do time, né, é meio que continua sem opção. Por exemplo, o Rubio, que estava indo até que bem na temporada passada, essa temporada ele caiu muito. Começou a temporada, gente, com todas as médias abaixo das médias de carreira dele, inclusive, agora deu uma melhorada. Mas aí você não tem muita opção para jogar ali com o próprio Donovan Mitchell, assim. Dentro do time você vai ter que pegar quem? Para substituir, tipo, abrir um pouquinho, tirar a carga do Mitchell, abrir um pouquinho melhor o ataque. E aí você precisa de um segundo cara ali para marcar. E aí, eu particularmente não vejo ninguém no Jazz, assim, meio que capaz de fazer isso agora. E aí, sei lá, você pode pensar, sei lá, trocar um Rubio da vida, trocar um Crowder, um Favors, talvez, mas você tem peças que o time talvez tenha um pouco demais, que dê para você trocar para diminuir um pouco a carga ofensiva em cima do Mitchell, que o próprio Mitchell não tá conseguindo produzir, porque ele tá tão pressionado que o desempenho dele tá ruim, ele não tem espaço, porque quando um time entra em quadro já sabe que é só marcar o Donovan Mitchell, não tem experiência, é muito marcado, e aí? O time não tem muita opção, o próprio Gobert não tá bem, o Gobert, já falei isso 1000 vezes, mas ainda acho que até a defesa do Jazz tá meio que sem versatilidade, assim, em quadra. Mais ou menos isso. Eu acho que o jogador mais regular do Jazz até então tá sendo o Gobert. Sabe? Então, tipo assim, ele tem feito 15 pontos mais ou menos por média, 14,9, né? E 13 rebotes. E então eu acho assim, o Snyder gosta muito dele. Ele se encaixa perfeitamente no estilo de Jazz. Mas é como vocês falaram, o Jazz tem que encontrar talvez uma ou duas peças diferentes para que a equipe possa dar um salto de qualidade necessário. Infelizmente, nos últimos 10 jogos, eles conseguiram ganhar 8, sendo 6 seguidos, antes de perder pro Blazers agora, recente. Então, tipo assim, é questão que o Jazz tem que parar e pensar. Não posso jogar uma culpa totalmente em Donovan Mitchell, que é muito novo. Ano passado foi o segundo Hulk. Então, tipo assim, um menino muito novo, inexperiente, não pode tacar um time na mão dele e falar, pronto, resolve o teu problema. Resolve o problema da galera, todo mundo vai ficar feliz. E na hora de quando tudo der errado, vai botar a culpa em uma pessoa só? É um time, então todo mundo tem que levar a culpa. Então tem que parar e pensar, quem pode trazer pro time para ajudar Donovan Mitchell, Gobert e companhia. Entendeu? É uma coisa que o Jazz tem que pensar seriamente. O time é muito promissor. Se eles tivessem continuado o que eles fizeram na temporada passada, eles tivessem continuado, não parar para recomeçar, não, continuar o trabalho, eles hoje poderiam estar muito melhor. Mas infelizmente está uma verdadeira bagunça o time, então tem que parar e analisar. Eu não creio que o Donovan seja o principal ponto nesse quesito. O que aconteceu pra mim, principalmente nessa temporada, é que agora, pra ser lá do Oeste, não adianta mais ser um time bom, né? Com o LeBron chegando, agora todo mundo precisa ser muito bom, excepcional pra ir pros playoffs. Quando a gente assiste qualquer jogo do Oeste, né? Seja Rockets, seja OKC, Warriors, Spurs, é sempre uma surpresa, é sempre muito legal de assistir porque a gente não faz ideia de quem vai ganhar, é muito equilibrado. Então hoje é preciso ser excepcional para competir desse lado da conferência. Então acho que é isso que tá faltando, o diferencial que o Jazz ainda não trouxe, que a maioria dos times aí, pensando no Rockets com o Harden, o Warriors com o Curry, e aí todo mundo ajudando, o Durant também, tá faltando no Jazz essa diferença maior. Warriors com todo mundo, você quis dizer, né, Agatha? Eu ia falar isso neste momento. Aquele time do demônio. Ai, desculpa. Com todo mundo. Fodeu. Gente, a Agatha foi um anjo agora. Porque assim, o Warriors tem todo mundo. O Warriors é a definição do tanto faz, entendeu?
Tanto faz mesmo. E a Jane está tá voltando. em êxtase, né? A Jane está em êxtase com a volta do seu nenê. Eu vou morrer. Que não é o neném Hilário, tá, gente? É o neném dela, DeMarcus Cousins. Exatamente. Aquele pequeno nenê. Isso, aquele pequeno. Peraí que tinha um avião passando aqui. Bom, gente, antes da gente terminar esse podcast, queria dizer pra vocês que houve uma discussão entre eu, a Drica e a Carol de uma outra vez aí, no nosso grupo. E aí a gente vai jogar aqui pra Jane e pra Agatha. Drica, se você quiser responder de novo. Esse ano, a gente vai entrar nesse assunto mais lá na frente. Mas esse ano a gente quer saber, já que a gente falou de Donovan Mitchell, assim, pra mim, ele ainda é o Roy da temporada passada. Lá vem a ousadia da garota agora. Prestem atenção na ousadia. Eu quero ver se tu vai ousar repetir a ousadia. Eu vou repetir, mas presta atenção, porque não foi o que eu falei. Vejam bem. Eu falei que é capaz da NBA, a gente tá vendo o show que o Doncic tá dando aí na NBA, e assim, se o Donovan Mitchell não ganhou na temporada passada, o Roy, pode ser que o Doncic não ganhe esse ano. Eu falei isso. Mitchell, ó, primeiro, já vamos começar aqui esclarecendo a situação. Roy do ano passado era o Jason Tatum. Aquela porra daquele Simmons não era nem Roy mais. Vamos já esclarecer essa situação aqui. E outra, você disse que ele não seria o Donovan Mitchell. Não, era o Tatum, né? Era o Tatum. Merece. E ela disse que o Doncic não vai ser o Roy desse ano. Eu disse que se não for, a gente pode... Beleza. Pode ser que não, a NBA beleza. Se o Doncic não for o Roy desse ano, a gente pode pegar nossas malinhas, ir até lá e quebrar... pelo amor de Deus, gente. Não existe. A Drica é maravilhosa. Ela falou assim, da outra vez, ela falou, gente... Se o Doncic não ganhar, o Ben Simmons esse ano ganha, certeza. Já que ele ganhou ano passado, tá tudo certo. Ele está empilhando troféus de Roy lá. Eu acho que a NBA deveria fazer um negócio mais legal. Ano passado o Ben Simmons ganhou, esse ano aí o Donovan Mitchell ganha, ano que vem o Lucas ganha, aí no outro, sabe? Vai melhorando esse negócio. Quem fica em segundo ganha. Só que aí esse ano a gente tem aquele empate. Donovan Mitchell e Luka. Quem a gente escolhe? Luka. Não. Entendeu? É unânime. Assim, ó, se o Luka não ganhar, eu nem sei o que eu faço. Acabou a NBA. A cada de uma palhaçada nova. A gente pega a malinha e vai lá quebrar isso aí, gente. Não existe. Mas o Donovan é o Roy do ano passado, sim, não tem jeito. Não. Vamos cancelar esse episódio, vamos deixar essas duas de fora. É o Tatum, acabou. Bom, vocês viram, gente, aqui a gente tem, né, sem clubismo, não existe isso nesse podcast. E é lógico que a gente ia ter que ter gravado com a Drica hoje, tem que ter um Celta pra defender. A gente é muito legal que a gente toda vez traz um Celta aqui pra defender, dessa vez sempre tem um Celta no time pra defender o Celtics. Mas realmente Donovan Mitchell era o nosso Roy, a Drica, tadinha, a Drica tá aí, pensando ainda no Jason Tatum. E aí a gente... E aí vocês contem pra gente lá no Twitter se vocês já superaram o Roy do ano passado e que vocês acham que tem competição esse ano. Talvez tenha, hein? Talvez tenha. E meninas, vocês querem mandar beijos, salves, alguma coisa pra alguém pra gente encerrar o podcast? Eu quero mandar um beijo pro Lakers no ar, porque senão você sabe, né, minha filha? Tem que mandar um beijo pro Mo, né, Mo? Beijo. Beijo, tá? Que seu Lakers perca sempre. Te amo! Eu quero dar um salve aí para o time do Pinheiros, que ganhou o jogo hoje. A maior sequência de vitórias na NBB. E um salve especial para o meu tio Cezinha e dar o parabéns. Infelizmente, quero dizer que o meu time vai jogar contra o Pinheiros daqui 1 ou 2 rodadas. Quer dizer, na volta, depois do Jogo das Estrelas, vamos acabar com essa sequência de vitórias. Quero mandar um salve só pro Vezarinho, então, que foi convocado para a seleção no Desafio das Estrelas. Pro Starks, que deveria estar no Jogo das Estrelas e não está. E pro meu time que vai começar a se recuperar, fé no pai, vamos para os playoffs. Fé no pai que o inimigo cai. E só pra gente finalizar, ainda tô aqui. Só pra gente finalizar, queria parabenizar o paulistano, que passou aí em primeiro lugar no grupo A da Liga das Américas, ganhou um jogão aí contra o Atenas no último fim de semana, time da Argentina. Descobri um bicampeão pelo meu Lakers, que era o pior jogador do Atenas, gente, péssimo. Mas é verdade, faz parte.
E tchauzinho pra vocês. We'll save that for later.